Você, alguma vez em sua vida, já teve a oportunidade de acampar ao ar livre? Talvez alguns de nossos irmãos ou dos que nos visitam agora já tiveram essa oportunidade. Mas se você nunca fez isso, não se preocupe, podemos imaginar juntos. Imagine que você esteja então acampando, talvez em um sítio, uma floresta, e você faz as suas atividades, né? Monta barraca, entre outras coisas. E daí, com o passar do tempo, você percebe que vai escurecendo, vai caindo a noite. Qual seria então uma decisão que naturalmente nós tomaríamos nessa ocasião, ao escurecer? Bem, provavelmente a maioria de nós pensaria em fazer uma fogueira, não é verdade? Porque a fogueira, além de iluminar a noite, naturalmente, ela também serve para outras coisas, né? Como preparar uma refeição. Também a fogueira protege a gente de animais que talvez estejam curiosos, né? Com a nossa presença, nos protege de insetos e nos aquece também do frio. Mas qual é a relação, então, dessa fogueira com o tema de hoje, né? Que é sobre termos confiança em Jeová. Bem, a fé é uma qualidade que tem relação, né, com confiar em Jeová. E a nossa fé é como se fosse uma fogueira, né? Quando ela está bem forte e grande, nós nos beneficiamos por ter qualidades ou características como proteção, alegria, paz e esperança. Mas devido ao sistema, né, e também até mesmo devido à nossa imperfeição, pode acontecer, né, da nossa fé enfraquecer, a gente enfrentar dificuldades. Pode até mesmo acontecer da gente já estar um tempo, né, servindo a Deus e a gente ficar desanimado. Mas então, o que fazer nessa situação? Bem, esse é um problema que não afeta somente nós, mas afetou também cristãos hebreus no passado. E isso era algo que preocupava o apóstolo Paulo. Tanto é que a vida dos hebreus não era nada fácil, né, na época de 61 da Era Comum. Eles viviam entre pessoas que não respeitavam as leis e pessoas que eram muito violentas. Além disso, eles tinham que enfrentar ou passar dificuldades com a pressão militar, né, romana que existia na época. Além também de seitas judaicas que existiam, que eram pessoas contra o governo romano e que agiam de forma violenta. Bem, tudo isso era um grande desafio. E além de tudo isso, eles se mantinham neutros em assuntos políticos e também religiosos. Além de tudo isso, eles estavam passando em uma situação ou um acontecimento decisivo na vida deles. Porque tudo que Jesus tinha predito a respeito da destruição do sistema judaico e da destruição de Jerusalém, grande parte do que Jesus predisse já tinha acontecido. Ou seja, eles teriam que estar espiritualmente alertas e prontos para tomar decisões difíceis naquela ocasião. Até mesmo, em um caso extremo, abandonar tudo e fugir para os montes, que foi o que Jesus falou. Então, viver nessa época como seguidor de Jesus exigia coragem, mas também exigia ter fé e confiança em Jeová. E não é muito diferente, né, dos tempos de hoje. Nós também precisamos demonstrar essas características, porque estamos vivendo nos últimos dos últimos dias desse sistema de coisas. Todos nós passamos dificuldades, né? Talvez dificuldades financeiras, dificuldades na família, pressões no trabalho. Enfim, analisar esse exemplo ou analisar esses conselhos de Paulo com certeza vai ser de muito benefício para nós. Então vamos ver melhor nesse discurso a respeito disso. Então vamos começar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. E se você desejar, pode deixar a sua Bíblia marcada ou aberta, ou seu aparelho eletrônico, porque vamos considerar os capítulos 3 e 4. Então Paulo começou no Hebreus 3, versículos 1 e 2. Vamos ler? Diz o seguinte: Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, considerem aquele que reconhecemos como apóstolo e sumo sacerdote,
Jesus. Ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés também o foi em toda a casa daquele. Então aqui tem dois pontos interessantes que Paulo reforçou. O primeiro ponto foi o conselho que ele deu de considerar o exemplo de Jesus. Por que isso era importante, né, para aqueles cristãos? Porque Jesus, assim como ele, era neutro em questões políticas e religiosas. E Jesus dedicou toda a sua vida para a pregação das boas novas e também para santificar o nome de seu Pai, Jeová. Então, automaticamente, Jesus sofreu pressões parecidas com os hebreus daquela época. Ele sofreu zombaria, perseguição. Jesus foi traído e foi acusado injustamente. Mas, apesar de tudo isso, ele foi leal até o fim de sua vida. Além disso, Jesus foi muito recompensado por esse exemplo de fidelidade. A Bíblia mostra que Jeová recompensou Jesus por ressuscitar ele e dar o privilégio de Jesus ser o reino do reino de Deus e ser o líder, então, da congregação cristã. Então, analisar esse exemplo de Jesus deve ter fortalecido, né, os cristãos hebreus daquela época. E também nos fortalece hoje, porque temos então essa convicção de que se imitarmos o exemplo de Jesus, vamos ser recompensados no futuro. Talvez alguns de nós tenham esperança, ou alguns tenham esperança, como cristãos ungidos, de ter o privilégio, então, de reinar junto com Jesus no reino de Deus. Então, que privilégio, não? Agora, outros, a maioria de nós tem a oportunidade, vai ter a oportunidade de viver aqui na terra, no paraíso, no novo mundo que Jeová promete. Então, são bênçãos impressionantes, espetaculares. Com certeza vale a pena imitar o exemplo de Jesus. Agora, outro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, no versículo 2, onde fala que, na verdade, Paulo aqui ele faz uma comparação, né, de Moisés com Jesus. Por que será que Paulo fez essa comparação? Isso era importante porque Paulo queria mostrar que Jesus seria um líder superior a Moisés. Até porque os judeus daquela época encaravam Moisés como o maior dos profetas. Então era de suma importância que os cristãos hebreus daquela época fortalecessem a sua confiança de que eles estavam fazendo o que é certo por seguir a Jesus. E Paulo deu alguns detalhes ou alguns argumentos que estão a favor desse ponto. Vamos considerar então os versículos 3 ao 6. Se achar Hebreus 3, do 3 ao 6. Pois ele é considerado digno de maior glória do que Moisés, visto que quem constrói uma casa tem mais honra do que a própria casa. Naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Moisés foi fiel como assistente em toda a casa daquele, o que serviu de testemunho das coisas de que se falaria depois. Mas Cristo foi fiel como filho sobre a casa de Deus. Nós somos a casa dele, desde que de fato nos apeguemos firmemente até o fim à nossa confiança e à esperança de que nos orgulhamos. Então aqui tem um ponto interessante, né? No versículo 5, Paulo falou que Moisés foi fiel a Jeová, só que ele foi fiel como um assistente. Não que isso fosse algum demérito, né? Mas, em comparação com Jesus, no versículo 6 fala que Jesus foi fiel como filho de Deus, que seria o dono da casa. E para entender melhor, ele fez essa ilustração no versículo 4, que ele fala que toda a casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Então esse era um argumento interessante, né? Porque Jesus, ele foi colaborador de Deus nos dias criativos, né? Do universo e também da terra. Inclusive, os seres humanos foram criados por Jeová e Jesus, incluindo Moisés. Então isso mostrava que Jesus era sim superior como líder a Moisés.
E o que aprendemos então também desse argumento? Temos a certeza que Jesus, ele vai ser o melhor líder que podemos ter como governante. Ele vai ser superior a qualquer líder humano que exista hoje ou que já existiu, ou a qualquer tipo de governo. Queremos meditar nisso, porque isso fortalece a nossa confiança no reino de Deus. Agora, continuando, Paulo ele também citou um exemplo interessante, um mau exemplo, na verdade. E esse mau exemplo mostrava como era perigoso ter uma fé fraca, e podemos aprender também desse mau exemplo. Vamos acompanhar agora, irmãos, Hebreus capítulo 3, agora os versículos 7 ao 9. Hebreus 3, 7 ao 9, se acharam, diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês escutarem a voz dele, não endureçam o coração, como na ocasião em que se provocou ira amarga, como no dia da provação do deserto, onde os seus antepassados me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto as minhas obras por 40 anos. Então, olha só que interessante, Paulo estava se referindo então aos israelitas no deserto. E aqui no versículo 9, enfatizou que Jeová cuidou dos israelitas por 40 anos. Mas, mesmo assim, no começo do versículo 9 ainda, fala que eles colocaram Deus à prova e desafiaram ele. Talvez a gente até pare para pensar, né? Como que é possível uma coisa dessa acontecer, né? Jeová dando tudo do melhor, né? Nunca deixou faltar nada para os israelitas por 40 anos. E eles viram com os próprios olhos, né? Será que era alguma dificuldade de memória? Ou talvez tiveram dificuldades em passar informações sobre como Jeová ajudou seus antepassados? Bem, esse não era o caso. Se retornarmos no versículo 8, vemos o que aconteceu. Paulo exortou: não endureçam o coração. Então foi isso que aconteceu com os israelitas. Eles deixaram o seu coração ficar muito rígido. E isso é algo que foi acontecendo aos poucos. Por exemplo, talvez nos lembremos da ocasião onde Deus, Jeová, proveu o maná para eles se alimentarem, mas eles reclamaram, lembrando dos tempos do Egito. Ou talvez quando reclamaram que não tinham água para beber. Então eles se esqueceram de todas as vezes que Jeová deu água para eles, por 40 anos. E por último, quando eles estavam bem próximos da terra prometida, bem perto, eles não depositaram fé em Jeová. Eles ficaram com tanto medo dos povos que estavam na terra prometida que preferiram voltar até o Egito do que confiar em Jeová e viver naquela terra maravilhosa sobre as bênçãos de Jeová. Então isso mostra que eles ficaram muito obcecados pelas suas necessidades pessoais e também seus desejos. Por isso que deixaram de ter fé em Jeová. Então esse é um perigo muito grande e com certeza não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Então o que podemos fazer? Ou o que podemos evitar de fazer? Olha só o que Paulo disse ainda no capítulo 3, os versículos 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13, se acharam, diz assim: Cuidado, irmãos, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês um coração mau e sem fé, por se afastarem do Deus vivente. Mas continue a encorajar uns aos outros cada dia, enquanto durar o tempo chamado de hoje, para que nenhum de vocês fique endurecido pelo poder enganoso do pecado. Então aqui no versículo 12, Paulo destacou algo interessante. Nós, às vezes até sem querer, podemos desenvolver um coração mau e sem fé. E isso pode acontecer por nos afastarmos do Deus vivente ou de Jeová. Mas como que isso pode acontecer na prática, né? Os irmãos se lembram da ilustração da fogueira? Vamos supor então que novamente os irmãos estão agora de noite já, com a fogueira acesa,
Mas os irmãos percebem que o fogo, a chama da fogueira, começa a se apagar lentamente. O que aconteceria então se você ignorar isso, essa situação? Bem, naturalmente o fogo irá se apagar, né? E você estaria numa situação complicada. Na floresta, na noite, não enxergando, às vezes nem mesmo um palmo, né? Na sua frente, você poderia até mesmo se machucar. Então, em sentido similar, quando ignoramos as orientações de Deus que vêm da Bíblia, colocando talvez coisas materiais e até mesmo nossos desejos pessoais à frente, a nossa fé pode enfraquecer. E qual que é o perigo disso? Vamos ver novamente o versículo 13 no final. Nós podemos cair, conforme fala no final do 13, pelo poder enganoso do pecado. E isso é um perigo muito grande, cair no poder enganoso do pecado. Caso isso aconteça com uma pessoa, essa pessoa pode acabar achando que as coisas ruins que ela faz nem é tão errado assim. Ou até mesmo que aquilo de ruim, de errado que ela faz não vai ter nenhuma consequência. Além disso, uma pessoa que cai nesse poder enganoso pelo pecado, ela pode começar a criticar os irmãos da congregação, sem nem perceber. Ou até mesmo criticar ensinamentos da Bíblia, só para justificar o que ela fez de errado. Não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Na verdade, queremos que aconteça o contrário, que tenhamos uma fé forte, assim como os hebreus do passado tiveram. E quais são então esses benefícios de ter uma fé forte? Vamos ler agora o capítulo 4 de Hebreus. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, Hebreus 4, próximo, e o versículo 3 fala sobre um benefício que temos por ter uma fé forte. Pois nós, os que exercemos fé, entramos no descanso, do qual ele disse: então jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as obras dele estivessem terminadas desde a fundação do mundo. Então aqui fala que ao termos forte fé, vamos ter esse benefício do descanso, ou o descanso de Deus. O que seria então esse descanso de Deus? Esse descanso, ele faz referência ao 7º dia criativo, de quando Jeová criou a terra. Nesse 7º dia, Jeová disse que iria descansar e estabeleceu aquele dia como um dia de descanso e sagrado. Em poucas palavras, isso quer dizer que Jeová reservou então aquele 7º dia para cumprir a promessa que ele prometeu desde o início, que seria tornar a terra um paraíso cheio de pessoas felizes e justas. E nós não vemos a hora, de isso acontecer. Mas para entrarmos nesse descanso de Deus, precisamos entender o que Jeová requer de nós e que objetivo ele tem para com a terra. E claro, queremos também obedecer a Jeová. Por isso que é muito importante nos esforçarmos para usar o que aprendemos da Bíblia e colocar em prática em nossas vidas. Como será que podemos fazer isso então? Como que a palavra de Deus pode nos motivar a ter forte fé? Vamos ler agora, irmãos, um outro versículo, ainda no capítulo 4, versículo 12. É um texto muito interessante. Hebreus 4:12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito, e entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então aqui tem vários pontos que podemos destacar. Mas primeiro vamos ver melhor sobre o que quer dizer a palavra de Deus ser viva. Bem, quando Paulo falou sobre isso, provavelmente ele não estava se referindo especificamente à Bíblia, à palavra de Deus. É claro que isso tem a ver sim com a Bíblia, mas pelo contexto que lemos agora há pouco,
Paulo estava se referindo então às promessas de Deus. Então Paulo estava querendo dizer, em outras palavras, que as promessas de Deus estão vivas e vão se cumprir. Fazendo referência então, e estando de acordo com o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 11, onde Jeová garantiu que a sua palavra não voltaria a ele sem resultados e sem falta cumpriria o objetivo para o qual ele enviou. Além disso, é muito importante meditarmos nesse ponto, que as promessas de Jeová vão se cumprir. Desse modo, nós não precisamos, talvez, ficar ansiosos ou até mesmo ficar impacientes, talvez, com a vinda do reino ou com a vinda do novo mundo. Meditar nisso é muito importante para nós porque vamos ter essa certeza de que Jeová vai cumprir a sua promessa e que ele segue trabalhando nisso para realizá-la. Quando meditamos em tudo o que Jeová já fez e está fazendo, a nossa fé fica cada vez mais forte. Agora, um outro ponto nesse mesmo versículo, que é interessante notar, é logo após isso, onde fala que a palavra de Deus exerce poder. E vimos durante o versículo, as características, Ela pode fazer divisão entre a alma e o espírito, capaz de discernir os pensamentos. Bem, em poucas palavras, isso quer dizer que a Bíblia tem um poder enorme de fazer mudança em nossas vidas e na vida de outras pessoas. E muitos de nós tivemos esse privilégio, de podermos estudar a Bíblia, aprender sobre Jeová e nos beneficiar dessa orientação que recebemos da parte de Jeová. Por isso é muito importante, por mais que tenhamos, às vezes, experiência ou estejamos há muitos anos servindo a Jeová, queremos sempre manter esse foco de tirar um tempo, talvez, para ler a Bíblia todos os dias. Podemos fazer isso em horários diversificados, talvez de manhã, à tardezinha ou à noite. Mas queremos sempre recarregar nossas energias e fortalecer a nossa fé com a leitura diária da Bíblia. É como se estivéssemos botando fogo, botando lenha na fogueira. Estamos recarregando, mantendo aquela chama acesa. Mas pode acontecer, devido à nossa imperfeição, de a nossa fé ficar fraca, ou, porventura, cometermos um pecado. Caso isso tenha acontecido, não fique desesperado, não se julgue. Tenha certeza que Jeová e Jesus querem muito ajudar você a passar por essa situação. Então vamos ver os dois últimos versículos desse discurso, ainda em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Olha só como são belas essas palavras e mostram o amor de Jeová por nós. Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender as nossas fraquezas, mas temos um que foi provado em todos os sentidos como nós, porém sem pecado. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade imerecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade imerecida para nos ajudar no tempo certo. Então, olha só quantas ajudas Jeová e Jesus nos disponibilizam. O primeiro que eu gostaria de destacar é no versículo 15, onde fala a respeito do nosso sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Tem dois pontos que podemos tirar de proveito. O primeiro é que ele foi provado em todos os sentidos durante a sua vida. E realmente é verdade. Jesus passou por dificuldades parecidas com as nossas. Então isso mostra que ele, como líder do reino de Deus, vai ser o melhor de todos. Ele entende os nossos problemas e sabe como nos ajudar. Além disso, o fato de Jeová ter dado Jesus como um resgate e Jesus também ter aceitado fazer isso, acredito que não existe prova maior, para provar o amor deles por cada um de nós. Então tenha essa certeza de que Jeová e Jesus nos amam muito. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar está agora no versículo 16, é uma segunda ajuda que temos, onde fala que podemos nos aproximar do trono de bondade merecida. Isso se refere então às orações que podemos fazer ao nosso Pai Jeová. Então sempre que estiver ansioso
ou até mesmo se sentir culpado por algo, ore a Jeová. Não deixe de fazer isso. E você pode fazer isso em qualquer momento da sua vida, especialmente nos mais difíceis. Podemos contar sempre com essa bênção que é a oração a Jeová. E uma outra ajuda que não está nesse texto, mas está relacionada, são os nossos queridos anciãos de nossa congregação. Nós podemos contar com a ajuda deles, porque eles são muito amorosos e se esforçam para imitar o exemplo de Jesus, que vimos que é o nosso maior exemplo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3, fala que eles foram designados como pastores para o rebanho de Deus. Então eles são guiados pelo Espírito Santo de Jeová. Podemos então confiar sim na sua ajuda. Bem, irmãos, como analisamos aqui, é um privilégio muito grande podermos estudar a Bíblia e aprender dela, aplicar o que aprendemos em nossa vida, como fizemos agora em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Mas queremos sempre procurar fazer isso, meditar no que a Bíblia diz, como relatos como esse fortalecem a nossa fé. Os primeiros cristãos se beneficiaram de seguir esses conselhos de Paulo, principalmente pela situação, como já comentamos, que eles estavam passando. A destruição do sistema judaico e de Jerusalém era muito iminente, então eles precisavam fortalecer a sua fé. Do mesmo modo, estamos muito próximos dos últimos dias, mais próximos do que nunca. Então a queda desse sistema está muito perto, é algo inevitável. Por isso que é de suma importância fortalecermos a nossa fé. Queremos meditar então nos pontos que vimos nesse discurso de hoje. Por exemplo, vimos a importância de imitar o exemplo de Jesus. Jesus foi leal a Jeová e foi recompensado por isso. Nós, do mesmo modo, se nos esforçarmos para sermos leais a Jeová, vamos ser recompensados. Além disso, queremos fortalecer nossa confiança de que Jesus é o maior líder que podemos ter e queremos apoiar somente o seu reino. Queremos nos esforçar também para escutar a Jeová. Não queremos ignorar suas orientações, talvez colocando coisas materiais ou até mesmo nossos desejos pessoais à frente, conforme os israelitas fizeram. Não queremos ter um coração endurecido ou termos uma fé fraca, que vimos que é um perigo muito grande. Podemos cair no poder enganoso do pecado e prejudicar não só a nós, mas também toda a congregação. Além disso, queremos fortalecer a nossa fé e fazemos isso por entender o que Deus requer de nós e, lendo a Bíblia, descobrimos isso. A Bíblia mostra quem somos no nosso íntimo. Então queremos tirar tempo para realizar essa leitura diária da Bíblia. E vimos por último também que se estamos passando por momentos difíceis, talvez estejamos fraquejando na fé ou pecamos por conta da imperfeição, podemos contar então com o amor e a ajuda de Jeová e de Jesus, que tem o profundo desejo de nos ajudar. E também vimos que podemos contar com outras ajudas, como a oração e os nossos queridos anciãos. Portanto, irmãos, que aproveitemos então todas essas ajudas que Jeová e Jesus amorosamente nos dão. Queremos manter a chama da nossa fé sempre acesa, como uma forte fogueira. Se fizermos isso, com certeza vamos receber bênçãos agora e no futuro no descanso de Deus.